na aula de hoje eu quero ensinar vocês a usarem corretamente a expressão ser, ilé, iliar e ilá. São diferentes, têm sentidos diferentes e são usados em frases com contextos diferentes. E também cujas regras a gente precisa conhecer para a gente aplicar da melhor forma. Eu sou a Prof. Cris, professora de francês deste canal Le Decollage. A gente está aqui ensinando para vocês francês, tendo a aviação como nossa aliada. A gente está também trazendo para vocês sempre temas pertinentes, que são muitas vezes fruto das minhas próprias experiências como professora de francês, em contato com centenas de alunos, em contato com muitos destes alunos aí que são da aviação, trazem suas dificuldades, e essa é uma delas. Os alunos confundem muito na hora de falar, de formar suas frases, não sabem muito bem quando empregar o ser, ou aqui eu deveria usar, prof, o ilé, ou ainda, mas qual mesmo é a diferença entre iliar e ilá? Bom, eu vou explicar tudo isso para vocês, mas eu vou explicar em frases, porque tudo fica muito mais simples quando a gente traz para o lado prático. Então, vamos comigo, eu vou compartilhar minha tela contigo. Olha só, gente, de maneira muito simples eu trouxe para vocês, mas de maneira muito assertiva, né? Assim, facilmente você está ali vendo a frase e já entende o que eu quero dizer. Então, olha só, na frase c'est un bon restaurant, é um bom restaurante, vocês concordam que eu estou designando, como que mostrando, como que apresentando, nomeando? É, aquele restaurante ali, sim, ele é um bom restaurante. Que a nossa tendência, nesse caso, é querer muito falar como a gente falaria em português. Tipo, il est un bon restaurant. E essa frase está totalmente errada. Prof, mas por que que essa tradução literal não vai funcionar? Por que que eu não poderia dizer, por exemplo, il est un bon restaurant? Porque depois de ilé é uma estrutura que a gente usa quando vai descrever algo ou alguém. E essa estrutura não suporta a presença de um determinante em seguida. Entendem? Então, vocês podem observar que aqui, por exemplo, ele é idiota entre o verbo être, que é o verbo ser, e a palavra idiota não tem nada. Vocês estão vendo? Il est idiot. Então, não pode ter nenhum determinante. Aqui, no caso, um artigo indefinido. Não pode. Então, essa frase ela está completamente equivocada. É um caso onde a tradução literal não vai funcionar. Então, por exemplo, alguém mostra, olha, você está lá no teu pernoite, alguém mostra, olha aquele restaurante. Será que ele é um bom restaurante? Sim, ele é um bom restaurante, eu conheço, eu já fui. Oui, c'est un bon restaurant, je connais, je suis allée là-bas déjà. Entendem? Eu já fui lá. Então é isso. Agora, se eu estou descrevendo algo ou alguém, eu posso e devo usar o ilé também na sua versão feminina, elé, ou ainda nas suas versões do plural, ils sont, não tem problema. O que que não pode acontecer? Depois do ilé não pode vir determinante, que foi o caso que eu acabei de falar. Então, uma outra frase que facilmente a gente diria em português, ele é um idiota. Se a gente traduzir literalmente, il est un idiot, tá errado. Não se diz, não é francês, tá? Por essa regra que eu acabei de explicar. Outra coisa que não pode vir diante de il est, nem em suas versões plural e feminino, é um nome próprio. Sabe aquela moça? Sabe aquela professora? Ela é a Cristiane, né? É a Cristiane. Então, cuidado com essas traduções literais. Nem sempre vai funcionar. Então, por exemplo, dizer ela é Cristiane está errado. Não pode vir nome próprio depois de lé nem elé. Tá bem? Então, marquem, anotem isso daí, é fundamental. Você vai usar o ser nesse contexto de mostrar, de apresentar, tá bem? Você vai usar o ilé num contexto de descrever, com muita atenção a essas duas regras que eu coloquei.
E entre o il y a e o il a. Gente, il y a significa tem. Tem. Então, il y a beaucoup de passagers é tem muitos passageiros. Tem, tá bem? Não, eles não funcionam separadinhos, assim. Para dar o sentido de tem que estar os três ali juntinhos. O il e a, cada um tem a sua função. Aproveito para falar para vocês o seguinte: depois de uma quantidade, pode ser muito pouco, uma quantidade definida, a gente sempre usa a preposição de no singular, mesmo que a palavra depois, olha só, esteja no plural. Tá? Então, não posso dizer il y a beaucoup de, como se tivesse escrito DES passager. Não, é beaucoup de, a pronúncia muda, óbvio. Il y a beaucoup de passagers. Tá bem? Agora, il a une grande valise ele tem, aquele moço, aquele passageiro, ele tem uma mala grande. Tá bem? E atenção à mudança também da pronúncia. O tem, né, de maneira geral, frase sem sujeito, é ilia. Esse Y tem som de I. Ilia. Tandis que, enquanto que o ele tem, ele é o sujeito. Ilá. Ilá. Ok? Muito bem. Agora, isso daqui em frases. Por exemplo, tu vois la femme en robe verte? Você está vendo a mulher de vestido verde? Aí você, sim, tô vendo. É a Roberta. Oui, je vois. Atenção, je vois, c'est Roberta. Eu não estou descrevendo nem nada, eu estou mostrando, né? Eu estou afirmando, estou nomeando, não estou descrevendo ninguém. Então, se ele funciona assim. Ah, você tá vendo aquela moça de vestido verde? Sim, tô vendo, é a Roberta. Oui, je vois, c'est Roberta. Tá bem? Tu connais Paul? Você conhece o Paul? Oui. Aí vamos imaginar, sim, ele é piloto, né? Eu conheço, ele é piloto, tá? Il est pilote. Ai, prof, eu posso colocar uma profissão depois de Lé ou suas variantes? Claro que sim, sem problema algum, tá bem? Oui, je le connais, il est pilote. Dans ma salle de sport, un entraîneur de judô. Na minha academia, o que vocês acham? Seria tem, ele tem, seria a, de haver, de ter. Então, na minha academia tem, né, gente? Il y a un entraîneur de judo. Dans ma salle de sport, il y a un entraîneur de judo. Mon frère est steward, mais très expérimenté. Meu irmão é comissário de voo, mas ele não tem muita experiência. Ele não tem. Então, a gente viu a versão aí afirmativa, vamos ver a negativa. Il, mais, il n'est pas, ele não é experiente. Mon frère est steward, mais il n'est pas très expérimenté. Tá bem? Chez nous, télé. Nous regardons les informations sur le portable. Na nossa casa não tem TV. Nós assistimos os jornais, as informações pelo celular. E aí, a gente também viu a versão afirmativa do il y a. E qual seria a versão negativa do il y a? Como que eu falo, prof, em francês? Não tem. Você vai falar il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de télé. Outra coisa que eu aproveito para ensinar para vocês é que depois do pas,
a gente pode colocar e deve a preposição de no singular também, assim como eu expliquei aqui em cima, depois de uma quantidade definida, tá bem? Depois do par, a gente deve pôr a preposição de ou um artigo definido. Mas alguns artigos devem ser substituídos pela preposição de. Por exemplo, eu não posso ter de depois de par, eu não posso ter de lá depois da partícula par. Eles, no caso, precisam ser substituídos pelo de, tá bem? Chez nous, il n'y a pas de télé. E esse de vai estar no singular, mesmo que a palavra depois dele esteja no plural, tá bem? Então, a gente usa o se quando a gente está mostrando, apresentando, designando. A gente usa o ilé quando a gente está descrevendo algo ou alguém, sabendo que depois do ilé e de suas variantes não pode vir nome próprio nem determinante. A gente usa o iliar quando a gente precisa falar que tem algo ou alguém em algum lugar. E a gente usa o ir lá para dizer ele tem algo, ele tem alguém, enfim, tá bem? Então, prestar atenção, porque os alunos em geral, nós brasileiros em geral, nesses aspectos e com essas palavras, a gente faz muitas traduções literais, quer falar em francês como a gente diria em português, e isso não funciona. Então, presta atenção para você não cometer esse tipo de erro que um francês nativo jamais cometeria. Bisu da prof, a gente se vê na próxima aula. Au revoir. Não esquece de deixar o teu like e de nos seguir lá no Insta. Au revoir.